Olá, boa tarde, queridos amigos, professores, gestores, pedagogos, você, servidor da Rede Estadual de Ensino. Nós queremos aqui dar as nossas mais cordiais boas-vindas a você para esse momento tão especial de troca de informações, onde nós teremos aqui uma parceria com o professor Keegan Ponce, mestrando, amigo nosso, que tem muito a contribuir na área da educação física, voltada para atendimento das pessoas com surdez ou deficiência auditiva. Antes, porém, que ele comece a discorrer sobre o tema, eu gostaria de agradecer aqui, mais uma vez, as pessoas que contribuíram com as propostas para a atualização da Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Nós enviamos todas essas contribuições, foram mais de 300 pessoas que contribuíram conosco, e eu fiquei muito feliz porque não foram só pessoas que trabalham ou atuam diretamente com a educação especial, nós tivemos parceria de gestores, pedagogos, professores do ensino comum, e isso me deixa muito feliz, porque nos faz perceber que nós estamos começando a entender a educação como um todo, e não compartimentalizada, né, dividida. Então, isso para nós é motivo de muita alegria. Também trago um abraço para vocês aqui do nosso secretário, professor Lourenço Braga, que tem atendido todas as nossas demandas de uma forma muito solícita, bem como todo o seu corpo de secretariado adjuntos. E aqui eu quero ressaltar a ação da professora Ana Cássia, nossa secretária pedagógica, que tem dado celeridade nas ações quando necessário, e também a nossa diretora do departamento, a professora Lafrânquia Paz, que também tem contribuído muito com as ações do PAR Federal, com as ações da educação especial como um todo. E, mais uma vez, ressaltar para vocês aqui que nós estamos já em fase de execução da oficina pedagógica, ressignificando o fazer pedagógico do aluno com do público-alvo da educação especial. Então, já está acontecendo, já tivemos na Atalaia do Norte, e essa oficina ela vai trabalhar justamente metodologias específicas para algumas áreas que nós temos com maior demanda na rede estadual de educação hoje. E essas oficinas elas são voltadas para o professor do ensino comum, né? Também nós tivemos no dia 25, no último dia 25, uma webconferência que foi transmitida dirigida pela CECADI, onde eles colocaram todas as contribuições em nível nacional, que foram pontuadas ali naqueles 8 itens que nós passamos para vocês através daquele formulário no Google. E logo, logo nós vamos estar disparando para vocês essas propostas de atualizações, e para que num outro momento, antes da chamada pública, vocês possam contemplar, e nós temos até o próximo dia 3 agora para fazer alguma contribuição. Então, na segunda-feira vocês terão acesso a esse material, e vocês podem dar uma lida e poderão ver que o Amazonas fez inferências que foram acatadas e poder, de alguma maneira, contribuir com aquilo que ainda não está ali naquele documento preliminar. Tenho também algumas informações, alguns recados que nós estamos planejando executar agora no mês de novembro, o primeiro seminário de educação especial, cujo tema será Encontro das Diferenças. Nós temos grandes expectativas. Esse seminário ele é voltado para você, professor, para você, gestor, para você, servidor da rede estadual, prioritariamente, mas você também terá a oportunidade de apresentar trabalhos, o seu banner, o seu artigo, a sua pesquisa, aquilo que você tem desenvolvido. Você vai ter a oportunidade aí nos dias 6, 7 e 8 de novembro de estar participando deste grande seminário, que é o primeiro seminário regional da educação especial da rede estadual de ensino. Teremos também no mês de setembro, 26, 27 e 28 de setembro, nós vamos ter em parceria com o Instituto AMA um encontro regional. E esse encontro regional será uma grande oportunidade, e as vagas são limitadas, será aqui no CEPAM que vai acontecer.
e nós teremos duas palestrantes, uma da Noruega e uma da Colômbia. Elas vão fazer videoconferência, não vão estar aqui, mas vão estar participando conosco através dessa ferramenta chamada internet e vão estar trazendo várias contribuições nas áreas de surdo-cegueira, nas áreas de autismo e deficiências múltiplas também. Portanto, fique atento às cenas dos próximos capítulos, logo vocês serão informados através de e-mail, telefone, e que nós possamos continuar assim, trabalhando e nos qualificando, nos capacitando cada vez mais para ofertar um serviço de qualidade aos nossos alunos que eles realmente merecem. No mais, eu quero agradecer aqui a participação e a presença do professor mestrando, está concluindo aí sua pesquisa, professor Keegan Ponce, que está aqui conosco, tem contribuído bastante, e vocês vão ver que ele tem aí vários conteúdos para agregar à sua vida, a sua praxis profissional, principalmente você que atua aí na área da educação física. Então, professor Keegan, bem-vindo. Obrigado, e que Marcos. você possa fazer uma excelente transmissão aí, aproveitar esses momentos aqui no seminário. Obrigado pela oportunidade. Bem, pessoal, boa tarde. Nós agora estamos transmitindo aqui. Eu quero primeiro agradecer o convite do professor Marcos, em nome da Gerência de Atendimento Educacional Específico da nossa Secretaria Estadual de Educação, e também dizer que estou muito contente por essa transmissão, já que a internet nos proporciona a oportunidade de estarmos em vários lugares ao mesmo tempo dentro desse Amazonas que é tão distante. Então, espero que eu possa trazer para vocês algumas informações que sejam positivas, que contribuam. Com certeza muitas coisas você já conhece, porque eu sei que vocês estão aí no interior, nos municípios, estão pesquisando, estão atuando diretamente com os alunos surdos, com o aluno com deficiência, e quero dizer que também que a educação que nós queremos, a educação inclusiva, ela é um desafio. Ela não está pronta, ela não está parada, ela não está acabada, mas a educação está em constante evolução. O tempo que a gente olha para a educação e pensa que ela pode estar estagnada no tempo, parada, ela na verdade não está. Até porque a educação ela é feita também por professores dedicados, em conjunto com a família, conjunto com a gestão, em conjunto com todo um contexto que existe dentro da escola. Desde o merendeiro, o porteiro, nós precisamos fazer com que a educação ela desenvolva. E se a gente pensar na educação propriamente há 10 anos atrás, que foi o tempo que eu comecei a atuar com a educação física escolar para surdos, já houve uma evolução. A minha história na educação física adaptada vem desde o tempo da academia, quando eu atuei num programa de atividades motoras para pessoas com deficiência na própria Universidade Federal, e depois nós tivemos aí a oportunidade de também, na SEDUC, poder atuar também com alunos com deficiência tanto auditiva quanto outras deficiências também. E naquele tempo, há 10 anos atrás, falar sobre deficiência era uma questão para poucos. Poucos se interessavam, poucos professores, poucos se interessavam pela educação de surdos. Até porque o surdo ele não estava naquele contexto, naquela época, matriculado no ensino regular. E que com a lei de 2005 isso se tornou diferente. A educação especial ela deixou de ser uma educação paralela e passou a ser uma educação que perpassa por todos os níveis escolares. Então, a educação especial ela se deixou de ser apenas escolas específicas, de fazer atendimento específico, e passou a ser assunto, tema, conteúdo para todas as escolas, desde a educação infantil até o nível superior. Então, eu considero que seja um tempo pouco dessa construção de 2005 a 2018. Nós temos pouco tempo, mas temos também, às vezes a gente acha que tem poucos avanços, mas esses avanços eles acontecem. Então, logo eu venho de uma história de educação física que é de uma escola específica. Então, hoje eu ainda defendo a educação física para surdos no contexto da educação numa escola específica, numa escola bilíngue.
né? Se nós formos pensar na história da educação física, na história da educação de surdos, o surdo passou por um processo de educação muito complicado, muito conturbado, onde ele foi tentado oralizar, foi proibido que ele utilizasse a língua de sinais para se comunicar nas ruas, na comunidade, e isso fez com que, por um lado, perdesse o surdo na escola. Ele era oralizado, ele chegava na frente do espelho, ao lado do professor, colocava um fone de ouvido no ouvido, e os professores forçavam eles a falar palavras, e aquelas palavras muitas vezes não tinham significado nenhum, porque eles falavam papai, até ele aprender a falar papai, aquela palavra papai ter significado, levava um bom tempo, o que no ano letivo seria sacrificoso. Muitas vezes os conteúdos escolares eles eram perdidos por conta dessa oralização do surdo. Depois vem um processo de bilíngue, né, que é um processo que hoje no Brasil ele já é regularizado, já é regulamentado pela Lei de Libras, onde hoje o aluno surdo ele aprende através da língua de sinais, né? E quando eu falo em alunos surdos, nós não podemos perder também nesse contexto a questão da deficiência auditiva. O que é a deficiência auditiva? Ela não é apenas o aluno que se comunica através da língua de sinais. A deficiência auditiva, muitas vezes, ela é confundida, né? Existem graus de deficiência auditiva, existe a deficiência auditiva leve, onde a pessoa surda, a pessoa com deficiência auditiva, ela não consegue, por exemplo, ouvir esse som ambiente que vocês estão tendo aí. Então ela não consegue identificar esse som ambiente. Muitas vezes precisa se falar mais alto para que ela ouça. Já existe a deficiência auditiva moderada, que é uma deficiência auditiva onde o som ambiente externo ela não consegue ouvir. Por exemplo, sons de carro, sons de moto, buzinas, já não é perceptível. E aquela deficiência auditiva severa, onde a pessoa ela não consegue ouvir sons em níveis altos, né? E existe a surdez, que a pessoa surda ela não vai ouvir nem mesmo o som de uma turbina de avião quando ela estiver próxima. Então, a deficiência auditiva, no nível leve, ela pode ser corrigida com aparelhos auditivos. Então, a pessoa, após essa correção, ela consegue ouvir, identificar o som, é feita uma reabilitação, e essa criança surda, deficiente auditiva, ela consegue ouvir os sons, interpretar e se comunicar através da oralidade. Tá? Então, quando eu falo em pessoas surdas, eu falo exatamente de pessoas que têm identidades surdas, ou seja, pessoas que usam a língua de sinais para se comunicar, né? E elas aprendem através do movimento, através dessa comunicação que não são gestos, são sinais, né? Vamos lembrar lá de Vygotsky, quando ele fala de signos, né? Tem significados, ou seja, aqueles gestos, aqueles movimentos, eles estão dentro de um significado. Então, a língua de sinais ela está relacionada à sinalização, a sinais que têm significados para a pessoa surda. Ok? E se a gente for pensar numa cultura surda do Amazonas, do tempo da oralização para hoje, né, as pessoas surdas elas se reuniam em igrejas. Elas se reuniam em igrejas. Essas igrejas, eles utilizavam a língua de sinais, mesmo sendo proibido pela sociedade geral. Eles utilizavam a língua de sinais escondido e conseguiram se organizar através de associações. Por exemplo, aqui no Amazonas nós temos a Associação de Surdos do Amazonas, de Manaus, que é a ASMAN. A Associação de Surdos são surdos que se reuniram e conseguiram, através dessa reunião, criar forças para que pudessem lutar pelos seus direitos, né? Então, ao tempo que eles se organizavam nas igrejas, eles também começaram a praticar esporte. Nas igrejas haviam quadras, então geralmente os frades, padres, cediam o seu espaço para que eles pudessem praticar esportes, bem como nas escolas também. As escolas também são espaços que os surdos utilizam para a prática esportiva. Tudo bem? Então, assim, depois a gente tem um tempinho para as perguntas, e aí eu queria saber esse feedback, se vocês estão conseguindo captar o que eu estou. Então, a cultura surda, ela se faz dentro dessa comunidade, onde os surdos se organizam
para que eles possam desenvolver aquilo que eles chamam de cultura surda. Okay? Se nós formos pensar hoje, atualmente, no Brasil, dados do INEP de 2017, o Amazonas, ele possui, mostra aí para a gente a cartela, da tabela, né? O Amazonas hoje ele possui 444 surdos matriculados em classes comuns, ou seja, nas escolas regulares, nas escolas normais, né? Eu gosto de usar o termo escola regular, porque não é pelo nível de qualificação da escola, de qualidade, de quantidade da escola, médio, ótimo, regular. Não, é porque ela é uma escola regulamentada, regularizada. Então é uma escola regular. Okay? Então no Amazonas nós temos 444 alunos matriculados na escola regular, sendo que em Manaus nós temos apenas 175 alunos, ou seja, 39%. 68% estão nos municípios. Ou seja, os municípios do Amazonas receberão, já têm alunos matriculados que são alunos surdos e que utilizam ou deveriam utilizar a língua de sinais nas suas aulas de educação física. Né? Então, esses alunos, eles precisam receber esse aprendizado dos conteúdos da educação física na língua de sinais. Entretanto, nós sabemos das dificuldades que existem nos municípios e até mesmo em Manaus, desse aluno matriculado receber seus conteúdos em língua de sinais, muitas vezes pela falta de intérprete, pela falta de uma formação em língua de sinais e até mesmo pelos conteúdos da língua de sinais estarem disponíveis, da educação física estarem disponíveis na língua de sinais. Volta lá para a cartela das tabelas. Já em relação aí, deficientes auditivos. Deficientes auditivos são 481 alunos matriculados na rede estadual de ensino, né, na rede do Amazonas, aí, estado e municípios, né? Esses alunos com deficiência auditiva, é bem provável, não há nada fechado, é bem provável que eles se comuniquem através da linguagem oro-aural. Essa linguagem oro-aural é essa que nós nos comunicamos. Entretanto, nós não temos como saber de forma certa se esse aluno com deficiência auditiva ele utiliza mesmo a linguagem oro-aural. Caso ele não utilize, ele vai ter que utilizar, né, a língua de sinais. E a minha história na educação física, ela no começo, lá na escola, em uma escola municipal de Manaus, eu não sabia nenhum conteúdo da educação física em língua de sinais. Aí eu tive que fazer o curso básico, o curso intermediário, o curso avançado. Mas mesmo assim, depois que chegamos na escola, eu ainda tive dificuldade de ministrar conteúdos de educação física. Por quê? Porque nós não tínhamos sinais específicos da educação física. Como é que eu ia ministrar uma aula de futsal para aluno surdo, ensinando regras, ensinando habilidades, né? Ensinando táticas? Como é que eu ia ensinar isso se eu não sabia isso em língua de sinais? Foi quando eu conheci a Escola Estadual Augusto Carneiro dos Santos. A Escola Estadual Augusto Carneiro dos Santos é uma escola que há mais de 30 anos em Manaus, ela vem trabalhando com alunos surdos. Então é uma escola que passou por toda essa experiência de ensinar o surdo no oralismo, depois na comunicação total, e hoje nós estamos na Escola Augusto Carneiro com uma perspectiva bilíngue, ou seja, o surdo ele aprende a língua de sinais como a sua primeira língua e a língua portuguesa na modalidade escrita como a segunda língua. Então, todos os conteúdos da educação física, elas são ministrados. Lá eu conheci a professora Graça Abraim e o professor Edson, que são os professores que iniciaram essa prática de educação física escolar na Escola Augusto Carneiro, numa proposta bilíngue. Então, muitos sinais, os surdos foram construindo junto com os professores, até para ministrar. Como é que eu ia ministrar direita? Então, direita. Como é que ia saber esquerda? Então, foram começando a combinar com os alunos esses sinais. Só que hoje,
nessa perspectiva, nós não podemos mais trabalhar nessa combinar sinais. Por quê? Porque imaginamos que na escola A o professor combine o sinal de direita como um E. E na escola B ele combine com o aluno que o sinal direita é um D. Quando esse aluno for passar para um próximo nível escolar, em uma próxima escola, ele não vai mais entender, porque o professor que usava o D não é o D, é o E. Quando não usava o E. Então, a língua de sinais ela precisa estar combinada. O surdo precisa compreender a sua língua de origem. Então, é importante que essa construção ela aconteça junto com o surdo para que não se perca, né? Se a gente for pensar assim, eu, na verdade, estou trabalhando numa língua que eu não domino, né? Que é uma língua própria do surdo. Então, o surdo é quem detém o conhecimento da língua de sinais e é ele quem pode fazer as modificações, fazer as alterações da língua de sinais. O que nos cabe, enquanto professores de educação física, é aprender essa língua de sinais, tanto na sua comunicação geral, né, do oi, do oi, do bom dia, do boa tarde, né, do papai, do mamãe. Essa comunicação geral nós precisamos aprender, assim como a nossa também específica da educação física. Porque mesmo que na escola nós tenhamos um intérprete ao nosso lado, muitas vezes nem o intérprete conhece os sinais que são próprios da educação física. Por quê? Porque esses sinais eles não são divulgados, eles não estão em construção. Eu fiz uma revisão bibliográfica num trabalho e nós percebemos que no Brasil nós só temos 3 glossários, 3 dicionários que são utilizados para a área da educação física. Um do professor Fernando Capovilla, um dicionário trilingue, que ele fala sobre atividades físicas, artes e cultura, e alguma coisa de artes e ciências. O Surdo Esportes, que é uma dissertação de mestrado de uma professora da Universidade do Rio de Janeiro. Ela fez o Surdo Esportes, que está disponível no YouTube. Quem quiser pesquisar depois lá no YouTube, procura Surdo Esportes. São sinais de esportes, de esportes em libras. Mas assim, não tem nada que possa um material didático que me ajude no dia a dia na minha escola. Como é que eu vou ministrar para o aluno surdo um conteúdo de futsal? E esse aluno precisa participar da aula junto com os demais alunos. Então, essa é a nossa preocupação, essa é nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo em relação à construção desses sinais. Que, lógico, eu não posso construir, até porque sou ouvinte, não sou fluente em língua de sinais, mas junto com os alunos surdos e junto com os aprendizados, junto com a universidade, é possível que nós desenvolvamos e detenhamos esse conhecimento. Ok? Então, assim, é importante que nós façamos essas pesquisas e nós tenhamos cada vez mais conteúdos de educação física em libras. Tá? Nós já temos professores de educação física que são surdos, que estão colaborando também com essa construção de conhecimento, porque a educação, como eu disse no início, ela não está estagnada, ela não está parada, ela está sempre em desenvolvimento. Então, a nossa área da educação física ela está também em desenvolvimento, né? Desde a educação infantil, que ela se faz importante, necessária, até no que a gente fala da educação básica, né? Até o ensino médio. É importante essa prática de educação física para todos os alunos. E o nosso desafio é ministrar aulas de educação física de qualidade para todos esses alunos, seja ele ouvinte, seja ele surdo. Né? Como é que eu posso ministrar uma aula de educação física que o meu aluno surdo possa participar? Então, esse é o nosso desafio, utilizar bastante a questão corporal, da corporeidade. A comunicação corporal ela é importante para que o aluno surdo compreenda o que a gente quer repassar. Né? Então, tem uma cartela aí sobre a língua de sinais, que a língua de sinais ela são línguas que são naturais das comunidades surdas, mas não quer dizer que o aluno surdo ele venha a aprender de forma natural essa língua de sinais.
ela requer aprendizado, ela requer experiência, ela requer experimentação. Ou seja, é importante que o aluno surdo ele conheça um surdo mais experiente, né, para que ele venha desenvolver, venha aprender a língua de sinais. Se nós formos pensar, não muito tempo atrás, nós fomos visitar um município e era uma PAI. E na PAI tinha um aluno surdo que ele era considerado como deficiente intelectual porque ele não conseguia se comunicar. E pela falta de comunicação com as pessoas, pela falta da língua de sinais, ele foi dado como uma pessoa com deficiência intelectual, o que ele não é. Na verdade, ele tem a surdez e por não saber se comunicar, e as pessoas também não saberem se comunicar com ele, ele foi dito como um aluno com deficiência intelectual. Então, é importante a comunicação para que o aluno surdo, para que a criança surda, ela se desenvolva em todas as suas etapas, né? Todas as suas fases, que ela interaja com o meio, assim como o meio também interaja com ela. É importante esse desenvolvimento, esse crescimento, para que o aluno surdo ele possa desenvolver todas as suas potencialidades, né? Quando eu falo desenvolver potencialidades, agora eu falo na parte do campo motor, né? Na questão do desenvolvimento motor, para que ele consiga correr, para que ele consiga brincar, para que ele brinque, participe da brincadeira e que ele possa, depois de brincar, reproduzir essa brincadeira, para que ele também não venha aprender aqueles conteúdos da educação física apenas por imitação. Eu vi o professor fazer, eu vi meu colega fazer, vou fazer igual por imitação. Mas será que aquilo ali tem significado, tem sentido para ele? Será que aquela brincadeira vai entrar na memória dele? Poxa, quando eu era pequeno, eu brinquei de manja-pega, né? Eu brinquei de amarelinha, né? Eu brinquei com meus alunos, com meus colegas. Será que vai ter esse significado, essa lembrança para ele? Né? Então, todas essas brincadeiras precisam ter um significado para o aluno surdo e ele compreenda esses conteúdos da educação física. A língua de sinais ela não é universal, como está aí na cartela de vocês. A língua que nós utilizamos no Brasil é a língua de sinais brasileiras, a Libras, tá? Que no caso aí, em Libras mesmo, fica a língua brasileira de sinais, né? Mas é a língua de sinais brasileira, ok? E é o idioma que desde 2002 é regulamentado no Brasil e considerado como a comunicação principal do surdo, ok? Os conteúdos da educação física, eles são importantes para que o aluno surdo desenvolva a sua parte motora. O brincar, o avaliar. E aí a gente, quando fala em brincar na escola, fala em avaliar, a gente também fala em avaliar todos os alunos. Que conteúdos da educação física nós utilizamos para avaliar os nossos alunos? Aliás, como avaliamos os conteúdos que ministramos aos nossos alunos? Então, essa avaliação motora, essa forma de avaliar o aluno na escola, também precisa incluir o aluno surdo, para que ele venha desenvolver todas essas questões das habilidades motoras. Quando eu falo habilidade motora, eu sigo aqui o que fala Gallagher, que ele fala que toda habilidade motora ela é aprendida. Ela requer, ou seja, ela requer, né, que o professor ou a experimentação com os outros alunos, ela aconteça de forma experimental e prática, certo? Então, a habilidade ela é uma ação aprendida que tem como objetivo específico e em resultado disso é de natureza voluntária e exige a movimentação de alguma parte ou parte do corpo todo, né? Como é que eu vou ensinar para o meu aluno a direita, lateralidade, esquerda, para frente, para trás, né? Como é que eu posso fazer uma brincadeira? Hoje nós vamos brincar e isso ter significado para o aluno surdo, né? Como é que eu posso dizer que a bola tem que ser a bola de futebol, né? Ou a bola de futsal, ou a bola de vôlei, ou a bola de basquete. E que hoje eles vão brincar de voleibol e que eles vão fazer a recepção, vão fazer o passe, né? Vão fazer o rodízio do voleibol. Então, como que eu vou ministrar esse conteúdo para que eu envolva também esses sinais, né? Pensando
nessa atualidade, nesse contexto de educação inclusiva, né, onde os alunos surdos eles não estão só mais matriculados nas escolas específicas, e aqui em Manaus nós tínhamos a Escola Augusto Carneiro. Então, a nossa preocupação era ministrar a aula de educação física para aquele aluno em Libras. Então, enquanto aquele conteúdo ficou só na escola, a gente conseguia dar conta. Hoje o aluno surdo ele já está matriculado em várias escolas. Então, nós perdemos aquele contato direto com o aluno, então ele foi para as outras escolas. Então, nós pensamos em desenvolver materiais que sejam específicos da educação física ao aluno surdo em língua de sinais. Foi quando, em 2016, nós apresentamos um material acessível à comunidade de forma gratuita, que é o vocabulário de educação física, que hoje já está no 2º volume, tá bom? Em 2017 nós lançamos o 2º volume e já tem mais de 150 sinais de educação física em língua de sinais. Foi um material que foi construído pelo professor de educação física? Não, nós só apenas coordenamos. O material ele foi construído junto com os alunos da escola pelos sinais que eles já utilizavam na escola, né? Não se foi criado nenhum sinal, não se foi desenvolvido nenhum sinal, apenas aqueles sinais que eles já utilizavam na escola, que eles tinham como conhecimento já empírico, que eles já utilizavam no dia a dia, e que fazia parte, e faz parte até hoje, faz parte das aulas de educação física. Então são sinais como colchonete, como trave, como basquetebol, né? Como são sinais que ciclismo, atletismo, triatlo, que são sinais que eles utilizam no dia a dia das suas práticas, né? O futsal é uma prática desportiva muito bem desenvolvida por nossos alunos em Manaus, no Amazonas, né? E nós já fomos campeões nacionais de futsal. Nós desenvolvemos atletas potenciais. E dentro dessa perspectiva, me preocupa também o aluno surdo incluso, dele participar também tanto das aulas gerais com todos os alunos, mas também de projetos que sejam desportivos. E que em Manaus, e no Amazonas e no Brasil existe uma organização própria do surdo em relação à prática desportiva. Tá? No mundo, nós temos a Surdo Olympics, que são as Olimpíadas Surdas. Então, são surdos que participam de esportes mundialmente e que eles se reúnem em períodos de tempo para praticar várias modalidades esportivas somente com atletas surdos, né? No Brasil, nós temos a CBDS, que é a Confederação Brasileira de Desporto de Surdos. A CBDS ela organiza nacionalmente esportes, competições nacionais e regionais para pessoas surdas. E no Amazonas, em Manaus, nós temos a ASMAN, que é a Associação de Surdos de Manaus. Então eu vou lançar uma tarefa para nós, que já está acontecendo agora, os nossos jogos escolares, né? E que fica para os próximos anos de professores de educação física que nos assistem nesse momento. Que inscrevam os seus alunos surdos nas modalidades esportivas, seja ela coletiva, seja ela individual. Esse ano nós tivemos a participação pela primeira vez de 3 escolas que trouxeram para o GES o futsal, que foram 3 escolas daqui de Manaus, que são, eu não sei se eu vou falhar o nome agora, mas uma é o Augusto Carneiro, o Frei Silvio Vaguete e o André Vidal, que é uma escola lá que fica na Cidade Nova. Então essas escolas, elas trouxeram, né, levaram ao GES a modalidade de futsal. Então fizeram uma triangular, sábado, amanhã vai ser decidido quem vai ser a escola que ganhou mais nessa triangulação aí, desses 3. Eu estou torcendo pelo Augusto Carneiro. E, enfim, o que eu quero passar é que nós temos, enquanto professores de educação física, desafios, né, a serem lançados. Trazer alunos surdos a participarem do atletismo aqui em Manaus, e praticarem, logicamente, junto com os demais alunos que estão matriculados na escola regular, porque nós vimos lá que são muitos, não são poucos. São mais de 68% dos alunos que estão matriculados surdos estão nos municípios de Manaus.
do Amazonas, Manaus, nos municípios do Amazonas. Então, é importante que eles venham praticar, eles venham aprender, tomar gosto pela prática esportiva e depois praticar nisso que a gente chama na nossa festa desportiva, que é quando eles congregam todos os alunos, né? Fazer ele participar de competições. Né? Lógico, a nossa missão na escola ela não é a competitiva. Né? A nossa missão na escola ela é fazer com que a educação física ela tenha a participação de todos os alunos. Ela não pode ser uma educação física segregativa, ou seja, se tu for menos habilidoso, tu não participa, tu sai da brincadeira. Não, nós temos que pensar em atividades motoras, atividades físicas na escola, que elas façam com que o aluno participe do início ao fim das aulas. E aí eu incluo o aluno surdo. Né? Nós temos aí também propostas de novos caminhos. Né? Esses novos caminhos que nós estamos propondo aí, se trata de fazer avaliações motoras, né, para alunos surdos, mas que esses alunos surdos eles tenham essa avaliação motora na língua deles, na língua original. Ou seja, aí vocês estão vendo o teste do KTK, que é uma avaliação motora bem utilizada no Brasil, e que aí ela pode ser utilizada nas escolas aí nos municípios de vocês também, para que a gente possa fazer essa avaliação motora tanto das crianças que não têm deficiência, quanto dos alunos surdos. Mas o aluno surdo, ele receberia o teste na língua portuguesa? Fica difícil, complicado. É importante valorizar a língua de sinais. É importante valorizar que o aluno surdo, desde a sua avaliação, seja avaliado em língua de sinais, né? Fazer aquela avaliação diagnóstica em língua de sinais, verificar que conteúdos que ele tem em língua de sinais, se ele tem língua de sinais, se ele precisa aprender, se ele precisa do professor suporte, um professor intérprete, se ele precisa frequentar uma sala de recursos para que ele venha complementar e suplementar os conteúdos da sala de aula em língua de sinais e também seja feito os conteúdos dele em língua de sinais. Os conteúdos que eu ministro na língua portuguesa, muitas vezes, em alguns momentos, eu posso utilizar, em muitos momentos da minha aula, eu posso utilizar em língua de sinais. Né? Isso aí não quer uma adaptação brusca no meu plano de aula, isso não requer uma adaptação nos meus conteúdos, apenas eu vou fazer com que a minha aula ela tenha participação, ou seja, uma questão de estratégia, ela tenha essa participação do aluno surdo. E aí ele vai se comunicar em língua portuguesa? Não, é complicado. É importante que ele saiba em língua de sinais, mas também seja importante ele saber em língua portuguesa, na modalidade escrita, que isso aí é uma bola, que isso aí é uma brincadeira, né? E que ele pode participar, aprender e fazer com que todos os alunos também aprendam aquela brincadeira, tanto na língua portuguesa quanto na língua de sinais, ok? Então, esses aí são os nossos referenciais que nós utilizamos, tá bom? Quem quiser aí, tem à disposição no site Saber Mais da Seduc, a versão 1, que é o vocabulário de Libras em Educação Física, tá bom? Aliás, desculpa, essa aí já é a versão 2, tá? A versão atualizada. E quem quiser também essa quantidade de alunos matriculados, saber mais novidades sobre como tá as matrículas nas escolas do Brasil, é só procurar no portal do INEP aí, e também esse referencial de compreendendo o desenvolvimento motor do nosso Galahu, tá bom? E aí vai um obrigado, tá bom? Um obrigado a todos, tá bom? Se tiver alguma pergunta, como é que faremos agora? Tem momentos? Então, vou fazer as nossas considerações finais, tá bom? Quem quiser também entrar em contato conosco, é kiganponce@hotmail.com, tá bom? Tem aí os nossos contatos, tá bom? Os contatos de telefone também da gerência de atendimento educacional específico, tá? É só anotar e entrar em contato conosco, que nós estaremos aí à disposição para levar até vocês mais conteúdos que sejam relacionados ao que nós estamos trabalhando em relação à educação física aplicada ao aluno surdo, ok? Então, agradeço. Poxa, eu pensei que alguém ia interagir, fazer alguma pergunta, ninguém quis fazer pergunta, ou eu fui muito claro, todo mundo entendeu o que eu falei, ou não sei o que aconteceu.
ficaram com vergonha de fazer perguntas. Mas tá bom. Então, obrigado. Sinal de I love you, eu te amo, em língua de sinais.